Olá, doutor. Eu falei o nome no começo. Falei, será que eu falei certo? Márcio Alberto Steinbruch. Steinbruch, perfeito. Steinbruch. Prazer em recebê-lo de novo. Para mim é sempre uma honra. Como vai? Volte mais vezes, então. É só convidar. Sim. Vamos falar sobre trombose. Vamos lá. O que é trombose? Bom, em poucas palavras, Em poucas né? palavras. Isso. A trombose, na verdade, é quando ocorre o entupimento de uma veia, né? O sangue, ele anda por dentro dos vasos sanguíneos, né? E quando ele coagula, ele acaba entupindo esse vaso. Então, eu gosto de fazer uma analogia com leite. Boa. Então, na verdade, o coágulo de sangue, né? Como até mostra aqui na imagem, ele forma uma coalhada. E essa coalhada fecha o vaso e, por conta disso, ocorrem todos os sintomas e sinais de uma trombose, inchaço, dor, fora outras complicações que a gente vai abordar ao longo do Trombose programa. é sempre nas pernas, doutor? Não, não. Trombose é um termo genérico. Ela pode ocorrer tanto em artérias como em veias. É que o foco nosso hoje é a trombose venosa profunda. Perfeito. Mas ela pode ocorrer numa artéria e pode dar um infarto de miocárdio, pode dar um acidente vascular cerebral e assim por diante. Perfeito. Vamos ver então os fatores de risco Vamos para lá. trombose. Sim, quando se fala em fatores de risco, não se pode deixar de lado o primeiro fator principal, que são as varizes, né? Varizes, todo mundo imagina que sejam aquelas pernas cheias de bolinhas, de veias saltadas, e não é nada disso. As varizes, elas podem estar escondidas, por isso é muito importante sempre fazer um check-up. Pode estar escondido? Pode. Elas podem estar abaixo da pele, como elas nem sempre dão sintomas, elas podem causar problemas, entre elas a própria trombose, porque o sangue não consegue circular dentro dela. Viagens longas, isso inclusive foi um assunto que nós abordamos em um outro programa, justamente por ficar muito tempo parado, principalmente em avião, né, naquela posição bem contida e sem conseguir mexer muito os pés, o bombeamento do sangue se torna insatisfatório. E isso pode fazer com que o sangue coagule dentro do vaso sanguíneo. Não só a posição, mas também a desidratação dentro do avião e outros aspectos mais. O anticoncepcional também é muito importante citar, porque os hormônios femininos, eles são hormônios vasodilatadores, portanto, eles pioram os problemas de varizes e, mais do que isso, eles mexem com a coagulação sanguínea. Então, isso pode proporcionar o aparecimento de trombose. Haja vista que uma pessoa que teve trombose não deverá jamais tomar pílula anticoncepcional. Olha. Obesidade, a obesidade é causa de muitos males, infelizmente, né? É a doença do momento, né? O repouso pós-operatório também, né? Existem cirurgias muito invasivas, cirurgias grandes, principalmente em indivíduos mais idosos. A gente classifica depois dos 60, mas hoje chamar alguém de 60 de idoso é até uma ofensa, né? Mas o que acontece? Como o sangue ele tem que circular, ele tem que ser bombeado das pernas para cima, às vezes por um repouso prolongado, esse sangue acaba ficando parado. E isso pode propiciar uma trombose, né? O cigarro, o tabagismo em geral, o cigarro nunca faz bem. Nunca faz bem, mas o cigarro também tem substâncias que mexem com a coagulação sanguínea. E isso pode fazer com que o sangue coagule dentro dos vasos. A gravidez e o pós-parto. A gravidez, aí já tem vários fatores, entre eles a proeminência do abdômen comprimindo as veias internas, isso aumenta a pressão dentro dos vasos sanguíneos das pernas. Com isso dificulta o retorno venoso, pode propiciar uma trombose. Se a grávida ainda tiver varizes, pior ainda. Tá. E fora isso, ocorrem alterações hormonais durante a gravidez que podem piorar isso daqui. As neoplasias, né, ou câncer, muitos tumores acabam liberando substâncias, né? Eles formam como se fossem glândulas, eles podem produzir substâncias que mexem também com a coagulação sanguínea. E isso pode levar à formação de trombose. Tanto é que indivíduos rígidos, que de repente do nada apresentam uma trombose, é importantíssimo que se pesquise a presença de algum tumor. Olha só, doutor. Sim. Predisposição genética, o próprio nome já diz. E a insuficiência cardíaca e ou respiratória, na verdade, elas teriam que estar associadas. A insuficiência cardíaca também é uma insuficiência da bomba. Sim. Então, não é o cano que não está transportando o sangue, é a bomba que não está bombeando. A bomba do coração que está fraca. Exatamente, ela está fraca e com isso também ocorre uma
parada do sangue dentro dos vasos, podendo coagular. Perfeito. Isso, sinais de alerta. Fique atento ou atenta se houver dor nas pernas. Veja bem, nem todas as dores nas pernas são trombose, né? Que dores são essas? E o pessoal me procura sempre por qualquer dor. Dor nas pernas, ela pode ter diversas causas. Ortopédica, vascular, neurológica, quer dizer, muscular, um monte de coisa. Mas é importante, sim, quando a dor é assimétrica. E aqui na então batata dói da perna. principalmente batata da perna, ela endurece, ela fica grande, né, incha e tudo mais. É importante, sim, que procure um atendimento de preferência de urgência, então procurar um pronto-socorro. De urgência? De urgência, porque se realmente for trombose, ele tem que iniciar um tratamento imediato. Tá. Né? Uma das complicações da trombose, então vamos lá, esse coágulo que eu citei, né, que parece uma coalhada, ele pode soltar do local e viajar pela nossa circulação e entupir os vasos sanguíneos do pulmão. Essa é a chamada embolia pulmonar. E a embolia pulmonar, ela pode ser fatal. Então é importantíssimo que o diagnóstico seja feito o mais precocemente possível e que se instaure um tratamento. Não que vá se tomar uma medicação que vá dissolver os coágulos, mas se usa um anticoagulante, que é justamente para evitar a formação de novos coágulos, que são esses que vão viajar. Então, queimação na perna, inchaço, dor, mudança de cor também é importante. Quer dizer, qualquer dúvida, procure sempre um pronto-socorro. Lá sim, aí vai se fazer o exame adequado, um Doppler, alguma coisa, afastar ou confirmar o problema. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa. Peço um minutinho da sua paciência. Steinbrück, agora que eu aprendi a falar, vou falar toda hora. Primeira pergunta é da Mariana. Há 10 dias, tomo um anticoagulante após o diagnóstico de trombose. Demora muito tempo para o coágulo desaparecer? Olha, essa é uma boa pergunta, Mariana. Na verdade, o tratamento da trombose, né, o uso do anticoagulante é como eu especifiquei antes. Ele é para evitar a formação de novos coágulos para que não haja embolia pulmonar. O coágulo original que deu a trombose, ele vai se dissolvendo aos poucos. Então, sim, ele demora para desaparecer. Então, é algo que vai levar meses, às vezes até mais de um ano, até aquele coágulo recanalizar, que é o termo técnico correto, quando o sangue vai voltar a fluir por aquela veia. Às vezes mais de um ano. Às vezes até mais. Às vezes fica uma cicatriz, né, que a gente chama. Aquela veia não volta a ser mais normal como era antes. Mas ela volta a circular. Perfeito. Próxima pergunta, Bianca. Qual é a orientação médica em relação a um paciente já tratado da trombose tomar anti-inflamatórios e antibióticos? Bianca, uma pergunta muito importante também, porque na vigência do tratamento da trombose se deve evitar sim os anti-inflamatórios. Antibiótico não tem nenhuma influência. Agora, uma vez já tratada a trombose, já resolveu, não toma mais nenhum anticoagulante, não tem mais nada, já virou passado, nós voltamos ao normal. Podemos voltar a tomar anti-inflamatórios, desde que não sejam aqueles que mexam com coagulação, e antibióticos também. Agora, anticoncepcional, nunca mais. Nunca mais? Nunca mais. Tá. Mais uma pergunta. Michele. Uma mulher que já teve trombose poderá, tomar pílula anticoncepcional e fazer aplicação para secar os vasinhos? Michele, como eu disse antes, infelizmente, depois do histórico de trombose, nunca mais deve tomar nenhum tipo de anticoncepcional. Olha, médico não usa a palavra nunca, quase nunca, hein? Pois é, mas neste caso é. Neste caso é. Tá. Não deve tomar mais mesmo, nada referente a hormônio feminino. Lógico, se houver uma necessidade muito grande, vai se fazer um acompanhamento mais acirrado. Mas não, deve evitar mesmo a pílula anticoncepcional e, de repente, usar algum outro método. Agora, quanto a fazer aplicações, né, a escleroterapia, que é o termo técnico para secar vasinhos, sem problema nenhum. Tá. Qualquer tipo de tratamento para varizes, vasinhos, isso é permitido, sem problema. Tem alguma contraindicação secar os vasinhos? Veja bem, o secar os vasinhos, né, fazer a aplicação, ele vai depender muito do problema. Não é necessariamente chegar... todo mundo imagina que chega num médico vascular, doutor, eu vim secar meus vasinhos. É como quem marca uma massagem. Na verdade, não. Os vasinhos não estão lá por nada. Os vasinhos são causados por um problema na drenagem venosa. Então, toda vez que um paciente chega ao consultório com vasinhos, por mais que incomode esteticamente e não tenha dor nenhuma, é importantíssimo pesquisar a causa deles.
Então, dependendo da causa, é que vai depender o tratamento, né? A secagem puramente dita é o fim de um tratamento. É como se fosse o polimento final. É a mesma coisa que chegar num dentista cheio de cáries e querer fazer polimento. Um polimento, um branqueamento. Perfeito. Juliana, por quanto tempo é necessário usar a meia de compressão após ter tido trombose? Juliana, dependendo de onde foi a trombose e dependendo das sequelas dessa trombose, porque às vezes a trombose, mesmo quando recanaliza, quando dissolvem os coágulos, as veias não voltam a ser mais como eram antes. E muitas vezes válvulas que tem dentro dessas veias são destruídas. Então, infelizmente, um dos efeitos colaterais, né, uma das sequelas da trombose, é o inchaço constante da perna. Então eu diria que usar meias de compressão, dependendo de onde foi a trombose, poderá ser também para o resto da vida. Lógico que não vai ser escravo da meia, mas saiba que quando não usar, vai ter que conviver com ela alguns períodos do dia. Perfeito. Não usou, vai inchar. Não usou, vai inchar. Tá. Paula, meu irmão tem 67 anos, é tabagista e está com trombose na perna direita. Além do anticoagulante, o que deve ser feito de imediato para prevenir a embolia pulmonar? Já tivemos 2 casos na família. Paula, aqui já nós estamos entrando, agora nós estamos enveredando algo um pouquinho mais complexo e mais grave. Eu vou falar uma coisa que acho que nem teria muito cabimento aqui no programa, mas acho que vale citar. Entrou com anticoagulante. Primeira coisa é parar de fumar incondicionalmente, não tem como. Segunda coisa, ele já está com anticoagulante, isso é o suficiente para prevenir uma embolia pulmonar. Mas, como na família já houve casos de embolia pulmonar, e ele é uma pessoa de 67 anos e tabagista, portanto o pulmão dele não deve ser um pulmão muito bom, em alguns casos se faz a passagem de um filtro, chama-se filtro de cava. Então, por um cateterismo na veia da perna, é colocado dentro da veia cava um filtro como se fosse um guarda-chuva sem a capa. Ele é um guarda-chuva sem a capa. Então, abre uma armação, porque qualquer coágulo que soltar aqui, em vez de ir para o pulmão, fica seguro naquele filtro. Tá. Mas isso, a indicação é muito precisa, só mesmo os especialistas, não adianta o leigo falar, eu gostaria que passasse um filtro de cava no meu irmão. Não é bem assim. Então, se realmente houver uma chance muito grande de embolia pulmonar, essa é uma conduta que se faz. Perfeito. Mas é uma técnica moderna essa? Ela é moderna, mas já tem mais de década. Ah, tá. Eu Sim, nunca ouvi falar, o que vai doutor, modernizando são os tipos, né, de filtros. Tá, o material. O material, a forma de abrir, o catéter, mas a ideia já existe há muitos anos. Perfeito. Renata, existe algum alimento que ajude a desentupir as veias? Ah, boa, Renata. É verdade que alho afina o sangue? Infelizmente não. Não existe nenhum alimento que ajude a desentupir as veias ou desentupir as artérias. Na verdade, o que se tem que fazer é prevenir esse entupimento, né? Então o alho é bom, mas ele não afina o sangue como dizem. Tá. Né? O excesso de gorduras, o colesterol, isso pode se depositar nas artérias e fazer o estreitamento das artérias. Mas também não adianta tomar nenhum outro remédio para desfazer isso. A gente tem que evitar que se forme. Né? Então aquele pessoal que toma remédio para colesterol e tudo mais, é para evitar que aquelas placas aumentem. Tá. Mas não tem como regredir, infelizmente. Eu vou ficar devendo alguma coisa que desentupa as veias via oral. Mas aí é a medicina, né? Não é o Dr. Steinbruch. É verdade. Dr. Márcio Alberto Steinbruch é médico cirurgião vascular. Site do Dr. Steinbruch é livredevarizes.com.br. O site já diz tudo. Já diz tudo. livredevarizes.com.br. E quem quiser mais informações nesse site, que na verdade é um blog, pode fazer a pergunta que quiser, que eu estou sempre pronto a responder. Ah, que legal! Então é realmente interativo. É interativo. Ô, doutor, e não tem Instagram? O Instagram é o @Clínica Steinbruch. Clínica Steinbruch. Isso, tudo junto. Clínica Steinbruch. Mas para se comunicar é no site. No Livre de Varizes. E tem a página também no Facebook, a Clínica Steinbruch, no Facebook, né? Lá também pode interagir comigo sem problema nenhum. Perfeito. E quem é essa senhora muito simpática? Essa senhora maravilhosa é minha mãe. Maravilhosa. É a minha diretora da clínica. É mesmo? É ela que bota a ordem lá. Os olhos são olhos de mãe, porque ela estava olhando com um orgulho. Vem aqui.
Olha sua mamãe, que bonitinho. Dá um abraço Como a senhora se chama? Bela. Dona Bela. Prazer. Muito prazer. Tava louca. Ela estava louca para te Jura? conhecer. Ah, que Quando eu bom. vi que ele vinha, eu falei, eu vou. Veio junto, fez muito bem. Mas estava olhando com olhos de mãe, cheio de orgulho, né, do filho? Não é? Verdade. Eu orgulho. Orgulho. Muito obrigada. Imagina, Obrigada por ter trazido eu que agradeço. Dona Bela, viu? Vai com Deus. Obrigada. Amém.